O que é convicção cristã e como ela é gerada? Qual a principal oposição à convicção cristã? Você sabe me dizer qual o perigo de não ser um crente convicto? Quais as marcas de um cristão convicto? Fique conosco, estaremos conversando sobre esses e outros assuntos na nossa videoaula que está apenas começando. Olá, a paz do Senhor, eu sou o pastor Célio Augusto e esse é o canal EBD Visual. Sejam todos bem-vindos e se você é novo aqui, não se esqueça de se inscrever, deixar o seu like e compartilhar esse vídeo com mais alguém. Também não deixe de clicar no sininho que você encontra ao lado do botão de inscrição. Você fazendo isso, o YouTube vai te avisar sempre que tiver alguma novidade. E também o algoritmo vai detectar que esse vídeo tem importância e o próprio YouTube vai divulgar para outras pessoas também. Logo abaixo, nas descrições, você vai encontrar os slides animados em formato PowerPoint, caso você queira ministrar suas aulas em um data show ou em uma TV na sua igreja. Dito isso, vamos à nossa videoaula de hoje. Nesse trimestre, estamos estudando sobre a Igreja de Cristo e o Império do Mal. Já tivemos aí diversas aulas sobre as investidas do Espírito da Babilônia contra a Igreja de Cristo e hoje nós estaremos estudando a lição de número 11 com o tema Cultivando a Convicção Cristã. Texto áureo. Porque a nossa exortação não foi com engano, nem com imundícia, nem com fraudulência. 1 Tessalonicenses 2, versículo 3. A verdade prática diz dessa forma: o cultivo da convicção cristã é imperioso para a prática e a defesa da fé em tempo de adversidade. A leitura bíblica em classe encontra-se na primeira carta aos Tessalonicenses, capítulo 2, versículo 1 até o versículo 12. Não vamos fazer a leitura como de costume para podermos ganhar tempo, mas aquela sugestão que a gente sempre dá é que você leia e memorize bem o que o nosso comentarista ele extrai desse texto, para que você esteja bem afinado para a aula aos seus alunos. Nessa lição, iremos estudar sobre a necessidade de cultivar a convicção cristã. Essa aula é uma resposta de como podemos manter a nossa vida íntegra diante do que já foi estudado até aqui. Vamos entender como o modelo de um cristão convicto foi usado na vida do apóstolo Paulo. Veremos também quais os aspectos que formam a convicção da nossa fé e o que podemos aprender com o apóstolo dos gentios. Antes de entrar nos tópicos da nossa lição, nós temos que responder à pergunta: o que é convicção cristã? Para isso, temos que entender o que é convicção. Convicção no nosso dicionário é a certeza ou opinião firme de um indivíduo sobre algo que ele acredita, sendo essa segurança oriunda de motivos ou provas de natureza particular. Então, diante disso, nós podemos dizer que convicção cristã pode ser definida como a certeza que o cristão tem diante dos ensinos de Jesus Cristo e de toda a Bíblia Sagrada. E como esse cristão procura viver esses ensinos como regra de fé e prática diariamente. Uma curiosidade que deve ser sempre ressaltada é que fé e convicção, elas caminham juntas. Temos uma prova disso em Hebreus, capítulo 11, versículo 1, que vai dizer: ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova, a convicção das coisas que se não veem. Então, podemos dizer que a fé, ela gera a convicção. O que se opõe? Qual é o maior inimigo a essa convicção cristã? Com toda certeza, a dúvida e a falta de fé
são os maiores inimigos, as maiores oposições a essa prática. Tiago diz que quem duvida é semelhante à onda do mar que é levada pelo vento e lançada de uma para outra parte. Ele diz isso em Tiago capítulo 1, versículo 6. Tópico 1. Convicção espiritual. Ponto 1. Poder do Espírito. Paulo, ele é um exemplo fiel de convicção nas áreas que nós vamos estudar. No quesito pregação do Evangelho pelos apóstolos, nós até podemos dividir esse período em antes de Paulo e depois de Paulo. Olha a importância do apóstolo Paulo. Apesar de Pedro ele demonstrar o poder de Deus em diversas situações, Paulo demonstra através da pregação da palavra de Deus. E isto é uma convicção inabalável demonstrada por ele. Ponto 2. Confiança em Deus. Paulo também ele é um exemplo de como nunca podemos nos abalar diante das aflições. Jesus Cristo mesmo falou na chamada de Paulo para Ananias, ele diz em Atos 9,16: e eu lhe mostrarei o quanto ele deve padecer pelo meu nome. Então nós vemos que a vida do apóstolo Paulo não foi um mar de rosas, mas a sua confiança estava firme naquele que o chamou. Ele mesmo relata os seus sofrimentos em 2 Coríntios 11, versículo 23 e versículo 28. São ministros de Cristo? Falo como fora de mim. Eu ainda mais em trabalhos, em prisões, em açoite, mais do que este, muitos mais, em perigo de morte muitas vezes. Recebi dos judeus 5 quarentenas de açoite menos 1. 3 vezes fui açoitado com varas, 1 vez fui apedrejado, 3 vezes sofri naufrágio, 1 noite e 1 dia passei no abismo. Em viagem muitas vezes, em perigos de rios, em perigo de salteadores, em perigo dos da minha nação, em perigo dos gentios, em perigos da cidade, em perigos no deserto, em perigos no mar, em perigos entre os falsos irmãos, em trabalhos e fadiga, em vigília muitas vezes, em fome e sede, em jejum muitas vezes, em frio e nudez. Além das coisas exteriores, me oprime cada dia o cuidado de todas as igrejas. Então nós notamos que o apóstolo Paulo, ele tinha muito mais do que motivos para mostrar que ele realmente era uma pessoa convicta em Jesus Cristo, que apesar do sofrimento, ele não se deixava abater. Ponto 3. Fidelidade na pregação. Um grande perigo que corremos hoje são as pregações que são feitas para agradar os ouvintes. Deus fala, Deus consola, conforta, mas ao mesmo tempo nós não podemos esquecer que ele admoesta e exorta. Paulo, ele foi fiel à pregação e não usou de subterfúgio para agradar a ninguém. Até mesmo diante de uma autoridade como o rei Agripa, nós observamos ele dá testemunho. Atos 26:19, ele vai dizer: por isso, ó rei Agripa, não fui desobediente à visão celestial, antes anunciei primeiramente aos que estão em Damasco e em Jerusalém e por toda a Judéia e aos gentios que se emendassem e se convertessem a Deus, fazendo obras dignas de arrependimento. Então Paulo, ele não tinha subterfúgio, mas ele obedecia à visão celestial. Tópico 2, convicção moral. Ponto 1, retidão nas ações. Nós perguntamos, como que está sendo pregado e vivido o evangelho que sai da minha boca? Tem transformação pessoal e moral para a começar primeiro da minha vida? Nós temos um exemplo na Bíblia Sagrada. Zaqueu, ele resolveu testemunhar para Cristo essa transformação. Lucas 19, versículo 8, ele vai dizer: levantando-se Zaqueu, disse ao Senhor: Senhor, eis que eu dou aos pobres metade dos meus bens, e se em alguma coisa tenho defraudado alguém, o restituo quadruplicado. Então, como que está sendo a pregação do Evangelho? A pregação do Evangelho por Paulo era uma pregação convicta. Ele tinha convicção do que estava primeiro falando e também ele tinha convicção do que ele estava vivendo. Ponto 2, reputação ilibada. O pastor Douglas fala no seu comentário que
considera-se portadora de reputação ilibada a pessoa de reconhecida idoneidade moral. Na escolha dos diáconos, em Atos capítulo 6, versículo 3, diz assim: escolhei, pois, irmãos, dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre esse importante negócio. Hoje, muita gente até mesmo fala e canta assim: não importa o que vão pensar de mim. Mas esse pensamento, você sabia que ele é errado? Todos nós devemos zelar pelo que as pessoas pensam de nós, sim. Se nós estamos vivendo uma vida com idoneidade e de reputação ilibada. A Bíblia que manda dessa forma. Mesmo que essas pessoas nos considerem como malfeitores. A primeira carta de Pedro, capítulo 2, versículo 12, vai dizer assim: tendo o vosso viver honesto entre os gentios, para que naquilo em que falam mal de vós, como de malfeitores, glorifiquem a Deus no dia da visitação. A nossa reputação, então, é algo que deve ser preservado, pois, caso contrário, corremos até mesmo o risco de envolvermos o nome de Jesus Cristo nos nossos escândalos. Romanos 2, versículo 24. Paulo vai dizer: porque como está escrito, o nome de Deus é blasfemado entre os gentios por causa de vós. Então, zele por este nome, zele pela tua reputação. Tenha uma reputação ilibada também. Ponto terceiro, vida irrepreensível. Uma pergunta que a gente tem que fazer é essa: há condições de viver em pleno século XXI com uma vida irrepreensível? A resposta é sim. Vida irrepreensível não quer dizer que nós viveremos sem pecados ou sem erros, mas diz de uma pessoa que é dominada e conduzida pelo Espírito de Deus. O que é isso? É resplandecer no meio do erro e no meio da podridão. Filipenses 2,15 vai dizer: para que sejais irrepreensíveis e sinceros, filhos de Deus inculpáveis, no meio de uma geração corrompida e perversa, entre a qual resplandeceis como astros no mundo. Então, há condições sim de viver uma vida irrepreensível. Paulo tinha essa vida irrepreensível e ele zelava para que cada dia também não tivesse nada o que falar dele. Então, da mesma forma, a lição vem falar sobre isso. Procuremos viver uma vida irrepreensível. Tópico terceiro, convicção social. Ponto primeiro, bem-estar comum. Aqui fala do cuidado com o bem-estar dos irmãos e também o bem-estar próprio. A igreja deve buscar meios para suprir as necessidades dos seus domésticos da fé. E os obreiros devem também zelar pela vida da sua família e a sua vida própria também. É errado querer viver uma vida tranquila e cuidar da sua vida, da sua saúde e a saúde da sua família? Claro que não. Paulo, ele enfatiza muito bem isso na primeira carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 1. Ele vai dizer: admoesta-te, pois, antes de tudo, que se façam deprecações, orações, intercessões e ações de graça por todos os homens, pelos reis e por todos os que estão em iminência, para que tenhamos o quê? Uma vida quieta e sossegada em toda piedade e honestidade. Por quê? Porque isso é bom e agradável diante de nosso Salvador. Não temos então que ficar alheios às coisas que estão acontecendo e que mostram que o sistema está corrompido e vai de mal a pior. Mas nós podemos orar para que Deus nos conceda viver uma vida tranquila, mesmo que nós estejamos vivendo em meio ao caos. Ponto segundo, dedicação altruísta. Podemos perguntar: é certo um pastor ser remunerado por uma igreja? Claro que sim. Mas a grande pergunta diante do que foi mencionado, que não quer calar essa pergunta, é até quanto essa remuneração não chega a ser uma remuneração exorbitante? Há salários de líderes cristãos que chega a ser um escândalo. Aí nós podemos perguntar: como é que está a situação das ovelhas? Elas estão bem? Elas estão passando fome? E temos que lembrar que ser pastor não é uma profissão, é um chamado. A remuneração, ela tem que ser justa.
assim como também deve ser o valor. E para encerrarmos esta aula, nós não poderíamos deixar de perguntar e responder quais as marcas de um cristão convicto. Vamos usar o apóstolo Paulo como exemplo mais uma vez, quando ele cita na segunda carta a Timóteo, capítulo 2, versículo 11 e 12. Ele diz assim: para o que foi constituído pregador e apóstolo e doutor dos gentios, por cuja causa padeço também isto, mas não me envergonho, porque eu sei em quem tenho crido, estou certo, convicto, de que é poderoso para guardar o meu tesouro, o meu depósito até aquele dia. Então nós vemos aqui nesse texto que, primeiro, um cristão convicto, mesmo que sofra, ele sabe que foi Deus quem o chamou. Paulo vai dizer, por causa disso padeço também isto. Em segundo lugar, um cristão convicto, ele não se envergonha do seu Senhor. Paulo vai dizer, eu não me envergonho, eu tenho convicção. Terceiro, um cristão convicto nunca deixa de crer. Paulo vai dizer, porque eu sei em quem tenho crido. Em quarto lugar, um cristão convicto sabe que o Deus que ele serve tem todo o poder. Paulo vai dizer, e eu estou certo de que ele é poderoso. Em quinto lugar, um cristão convicto sabe que existe uma recompensa. Ele é poderoso para guardar o meu depósito. E em sexto e último lugar, um cristão convicto não deixa de aguardar a volta de Jesus. E ele vai dizer, até aquele dia. Chegamos ao final da nossa lição e, como de costume, vamos fazer a leitura da conclusão escrita pelo comentarista, nosso pastor Douglas Batista. Ele diz dessa forma na conclusão: Paulo foi submetido a uma série de provações durante o seu ministério. Não obstante, ele nos deixou um exemplo de intensa convicção de nossa eleição em Cristo. Destacam-se sua convicção espiritual resultante do poder do Espírito, sua convicção moral como reflexo do temor a Deus e sua convicção social demonstrada pela abnegação em servir. Ratifica-se que em nossos dias carecemos dessa firme convicção em defesa dos interesses do reino de Deus na terra. E assim, chegamos ao final de mais uma abençoada videoaula da nossa EBD. Peço a Deus que abençoe a sua vida, a vida dos seus alunos, caso você seja o professor, se você é o pastor da igreja, que Deus abençoe a sua igreja, que Deus te ilumine cada dia mais para ser um canal de bênção e instrução na sua sala de aula, na sua igreja. Se esse vídeo foi bom para a sua vida, curta e compartilhe com outras pessoas também. Nos vemos na próxima videoaula, se Deus permitir, e vivemos até lá. Um forte abraço e a paz do Senhor Jesus Cristo. Amém.